Bom dia. Nós vamos iniciar nossa aula de pronomes. Eu enviei esses slides, mas agora, com a explicação, é necessário que eu reenviar esses slides a vocês. Qual que é a importância do pronome? O pronome, ele complementa a nossa classe de palavras, né? Então, na classe de palavras, nós temos também os pronomes. Nós vemos que os pronomes, eles retomam algo dito anteriormente. Daí a sua importância na construção do texto. Por quê? Porque o texto não ficará repetitivo. O pronome, ele funciona na construção do texto como articulador. Ele articula o texto, ou seja, é um operador argumentativo. E é muito importante, na hora de escrever a redação, conhecermos os pronomes, uma vez que a formalidade da língua está ligada também diretamente a eles. Então, como eu havia dito antes, o pronome ele compõe a nossa classe de palavras, mas ele também exerce uma função sintática quando esse termo ele é construído na oração. Daí a morfossintaxe, nós temos a morfologia e a sintaxe juntas. Como que ele exerce essa função sintática na oração? Bom, o pronome, ele retoma algo dito anteriormente, né? Ou irá referir-se a algo que iremos dizer. Ou seja, ele ocupa o lugar do próprio termo. Se esse pronome referir-se a um sujeito, logo a sua função sintática será de sujeito na oração. Na classe de palavras pronome, na oração, ele desempenha a função ao termo a que ele se refere. Como que isso acontece? Vamos ver aqui nos slides, são slides de uma professora amiga minha, e eu achei que esses slides são esclarecedores. Tá, o que é o pronome? Então, a gente começa pelo conceito. É a palavra que substitui ou determina os substantivos e é variável. Já que essa palavra substitui ou determina os substantivos, que nós estudamos também os substantivos na classe de palavras, pode-se dizer que o pronome ele vai ocupar a função que esses substantivos ocupam na frase, ou seja, se o pronome referir-se a um sujeito, logo ele vai ocupar na oração a função de sujeito. Então, olha, nós temos pronomes substantivo e os pronomes adjetivos, tá? Ele é substantivo quando desempenha a função de substantivo e adjetivo quando desempenha a função de adjetivo. Vamos ver aqui. João chegará de viagem. Ele é meu amigo. Então, percebam que o pronome pessoal do caso reto, ele, determina João. Ou seja, eu não vou repetir o termo, uma vez que o pronome retoma esse termo. Então, eu tenho aqui um pronome pessoal do caso reto. Ele refere-se ao sujeito da oração, João. Então, vamos visualizar essa oração sintaticamente falando. Quem é o sujeito dessa oração? João. Então, logo, o pronome que refere-se a João também vai desempenhar na oração a função de sujeito, ou seja, o pronome desempenha na oração a função do termo a que ele se refere. Vamos aqui, né? Vocês viram as classificações dos pronomes no link do mapa mental, um mapa mental muito bom
que eu enviei para vocês. E esses mapas mentais, eles são assim definitivos na compreensão dos textos. Então, eles classificam-se em pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos e interrogativos e indefinidos. Nós não iremos ver todos hoje, porque são muitos, né? Mas vamos ver até onde nós podemos ir com essas explicações para poder fazer as atividades que eu irei propor. Tá. Os pronomes pessoais, eles vão indicar as pessoas no discurso. Pelos pronomes, eu vou saber se o discurso está em primeira, segunda ou terceira pessoa. Como que eu defino isso? Primeira pessoa é aquela que fala. A segunda pessoa é com quem eu falo, tá? E a terceira pessoa é aquela de quem se fala. Conversa em que José, primeira pessoa, fala com Juliana, segunda pessoa, sobre uma terceira pessoa. Então, ela fica assim: eu já te disse, não quero falar sobre ele. Então, eu tenho 3 pronomes: eu, ti e ele. E esses pronomes determinarão as pessoas do discurso. Eu, primeira pessoa, ti, segunda pessoa e ele, terceira pessoa. Vamos continuar. Pronomes pessoais retos e oblíquos. O pronome pessoal será reto quando desempenhar a função de sujeito da oração, ou seja, o que eu falei anteriormente. O pronome pessoal será oblíquo quando desempenhar a função de complemento verbal. Então, o pronome é reto quando desempenhar a função de sujeito e oblíquo quando ele estiver ligado ao verbo. Vamos ver como que isso acontece. Então, eu tenho aqui, né, já que eles são variáveis, eles vão variar em número e pessoa, tá? Pronomes retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E os oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, os, as e lhes. Então, aqui os oblíquos que irão ligar-se ao verbo e os retos que vão desempenhar a função de sujeito. Bom, atenção. Os pronomes modificam-se depois de verbos terminados em R ou Z. Vamos vender o carro. Vamos vendê-lo. Então, eu tenho aqui o pronome oblíquo, referindo-se ao termo carro, que está ligado diretamente ao verbo, como nós vimos no slide anterior. Olha só, o pronome pessoal será oblíquo quando desempenhar a função de complemento verbal. Então, aqui, ele está desempenhando a função de complemento verbal, porque está ligado ao verbo. Então, quem vende, vende algo. Então, esse pronome oblíquo aqui desempenha a função sintática de objeto direto. Ele está complementando o verbo. Vamos aos pronomes de tratamento. Por que é importante sabermos usar o pronome de tratamento? Para escrevermos principalmente cartas, ok? Para saber como eu vou dirigir-me a uma pessoa. Então, assim, nas cartas, né, eu uso o vocativo. E no vocativo, eu invoco aquela pessoa para quem a carta está sendo endereçada. Então, é necessário que saibamos usar esse pronome de tratamento para essas construções. Então, temos que saber que são palavras e locuções usadas para designar a pessoa com quem se fala. A forma de tratamento adotada pode ser familiar, né? Aí fica mais informal, ou cerimoniosa, mais formal, de acordo com as circunstâncias. As formas você e senhor são pronomes de tratamento. Isso nós sabemos. Verbos e pronomes referentes aos pronomes de tratamento são usados na terceira pessoa. É importante que saibamos
diferenciar isso aqui. A forma vossa é usada quando se fala com a própria pessoa. A forma sua é usada quando se fala da pessoa, né? É uma honra falar com vossa majestade. Então, eu estou falando direto com a pessoa. Eu já lhe disse que sua majestade está descansando. Eu falo de uma terceira pessoa. Se houver ambiguidade com o uso dos possessivos, seu e sua, deve-se substituí-los por dele e dela, ou deles e delas. O professor pegou a aluna comendo seu lanche durante a aula. Então, há uma ambiguidade aqui. O lanche é de quem? Da aluna ou do professor, né? Então, assim, daí eu substituo seu e sua por dele ou dela. Então, eu tenho aqui um quadro, né, com exemplos de pronome de tratamento. Sempre gera dúvidas, sempre. Vossa Alteza para príncipes ou duques, né? Eu tenho aqui também a abreviação, porque na carta a gente usa, nos textos escritos, né? Nós usamos as abreviações. Vossa Eminência, quando eu dirijo-me a cardeais. Vossa Reverendíssima, quando eu me dirijo a sacerdotes e bispos. Vossa Excelência, quando são altas autoridades e oficiais e generais. Vossa Magnificência, quando são reitores de universidades. Vossa Majestade para reis e rainhas. Vossa Majestade Imperial para imperadores. Vossa Santidade, o Papa. E Vossa Senhoria, que é um tratamento cerimonioso. Pronomes possessivos, né? Quando a gente tem um ditado, né? Aquela pessoa é muito possessiva. Por que nós temos esse ditado? Porque os pronomes possessivos, eles relacionam-se a coisas possuídas à pessoa, tá? Eles concordam com a coisa possuída também, eles são flexíveis, então vão concordar em gênero, em número e com o possuidor. Este é o meu perfume. Então, é um pronome possessivo que indica posse. Então, aqui eu tenho a flexibilidade dos pronomes possessivos, né? Que também, assim, só ler. E tem aqui, né, umas observações, né? Devem-se omitir os pronomes possessivos desnecessários, como antes de nomes de partes do corpo. Quebrei o braço quando caí da escada. Então, aqui não precisa do pronome possessivo meu. Ele vai ficar em elipse, ou seja, oculto, porque o verbo já está em primeira pessoa e indica de quem é o braço. Ok? Pronomes demonstrativos. Esses pronomes, eles também costumam gerar dúvidas. Este, esse ou essa. Isso, isto ou aquilo. Então, geram dúvidas. Como que funciona? Por exemplo, um lápis. Se o lápis estiver na mão do falante, este lápis. Isso para demonstrar o pronome, para designar um objeto no espaço. Então, um lápis na mão do falante, este lápis. Na mão do ouvinte, esse lápis. Longe do falante e do ouvinte, ou seja, distante do falante ou do ouvinte, aquele lápis. Então, primeira pessoa, quando o objeto está na mão de quem fala. Segunda pessoa, quando o objeto está com quem se fala. E terceira pessoa, quando o objeto está longe do falante e do ouvinte. Como está aqui, primeira, este, esta, estes, isto. Segunda, esse, essa, esses, isso. Terceira, aquele, aquela, aquele, aquelas ou aquilo. Aqui tem os exemplos, né? Esta bola é minha, com quem é a pessoa que fala. Essa bola é minha,
porque a bola está com o ouvinte, com quem se fala. Aquela bola é minha, porque a bola está longe tanto do falante quanto do ouvinte. Este ano é especial porque é o ano vigente, é o ano em que estamos passando. Por exemplo, este ano de 2020 é especial porque é o ano em que estamos inserido. Esse ano foi especial, ou seja, um ano mais próximo, né? Ou seja, 2019, esse ano foi especial. E aquele ano foi especial, um ano que passou há mais tempo, ou seja, 2015, aquele ano foi especial. Agora, na construção do texto, o pronome demonstrativo na construção do texto. Espero sinceramente isto, que sejam chamados os melhores. Então, isto, quando o fato vai ser mencionado, que sejam chamados os melhores, é isso que espero. Isso, quando o fato já foi mencionado. Isto, quando o fato será mencionado. E isso, quando o fato já foi mencionado. Matemática e literatura são matérias que me agradam. Esta me desenvolve a sensibilidade, aquela o raciocínio. Então, esta para o que está mais próximo, ou seja, literatura. Aquela para que está anteriormente, que é a matemática. Então, é dessa maneira com que usamos os pronomes demonstrativos na construção do texto. Esses pronomes aqui também podem ser demonstrativos, mesmo, próprio, tal, tais. Eles podem contrair-se com preposições. O que é a preposição? A crase, a aquele, a aquela, desta, disso ou nisso. Os pronomes relativos vão ficar para a próxima aula, ou seja, irei retomar os pronomes, irei falar dos pronomes relativos na nossa próxima aula. Então, até os pronomes demonstrativos, nós iremos fazer as atividades, ok? Abraço para vocês e um bom feriado.
Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem.